Estamos aqui para trazer para você mais um capítulo do livro A História da Redenção. Hoje, no capítulo 9, A Torre de Babel. Mas antes, peço para que você curta a nossa página, se inscreva no canal, para que todos os dias possamos estar trazendo para você um capítulo novo deste livro que tem bastante e boas, além de um bom número de mensagens, mensagens bem consistentes da palavra de Deus e muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Hoje, o livro vem dizendo o seguinte: alguns dos descendentes de Noé logo começaram a apostar. Uma parte seguiu o exemplo de Noé e obedeceu os mandamentos de Deus. E outros foram descrentes e rebeldes e nem mesmo tinham ideia quanto ao dilúvio. Alguns descriam da existência de Deus e em sua própria mente atribuíam o dilúvio a causas naturais. Outros criam que Deus existia e que fora ele quem destruíra a raça antediluviana pelo dilúvio. E seus sentimentos, como os de Caim, ergueram-se em rebelião contra Deus, porque ele destruiu da terra o povo e amaldiçoou a terra pela terceira vez. Por um dilúvio, aquele que era inimigo de Deus sentia-se diariamente reprovado pela justa conduta e piedosa vida daqueles que amavam, obedeciam e exaltavam a Deus. Os descrentes consultaram entre si e decidiram separar-se dos fiéis, cuja vida justa era uma contínua restrição à sua ímpia conduta. Viajaram a certa distância para se afastarem deles e escolheram uma vasta planície para habitar. Então construíram uma cidade e conceberam a ideia da edificação de uma grande torre que alcançasse as nuvens, para que pudessem habitar juntos na cidade e na torre, e não mais fossem dispersados. Arrazoaram que estariam seguros no caso de outro dilúvio, pois construiriam sua torre com muito maior altura do que as águas prevaleceram no tempo do dilúvio, e que todo o mundo os honraria, e que eles seriam quais deuses e governariam o povo. Esta torre fora planejada para exaltar seus construtores, e pretendia voltar a atenção dos outros que vivessem na terra, de Deus para unirem-se com eles em sua idolatria. Antes do trabalho até a construção estar cumprida, as pessoas moravam na torre. Salas foram esplendidamente mobiliadas, decoradas e devotadas aos seus ídolos. Aqueles que não criam em Deus imaginavam que, se uma torre chegasse às nuvens, eles seriam capazes de descobrir as causas do dilúvio. Exaltaram-se contra Deus. Ele, porém, não lhes permitiria completar seu trabalho. Tinham construído a torre até grande altura, quando o Senhor mandou 2 anjos para confundi-los em seu trabalho. Homens tinham sido apontados para receber as ordens dos que trabalhavam no topo da torre, que pediam material para o seu trabalho, sendo que o primeiro comunicava ao segundo, e este ao terceiro, até que a ordem chegava aos que estavam na base. Ao ser a ordem passada de um para o outro, os anjos confundiram sua linguagem. E quando a ordem chegava aos que trabalhavam na base, provia-se material que não fora pedido. E depois de um laborioso processo de fazer chegar o material aos operários, no cimo da torre, não era o que eles desejavam. Desapontados e enraivecidos, eles reprovavam aqueles que julgavam estar em falta. Depois disso, não houve mais harmonia em seu trabalho. Irados uns com os outros e sem saber a que atribuir os mal-entendidos e estranhas palavras, entre eles mesmos, abandonaram o trabalho. Separaram-se uns dos outros, se espalharam sobre a terra. Até aquele tempo,
Os homens tinham falado uma única língua. Raios dos céus, como um sinal da ira de Deus, quebraram a parte superior da torre, lançando-a por terra. Deus queria mostrar assim ao homem rebelde que ele era supremo. E aqui nós temos então mais uma tentativa do homem, mais uma luta humana em querer ser igual a Deus. Ou descobrir, quem sabe, com a torre, os segredos de Deus. Então aí você vê a que ponto chega a humanidade. A que ponto o homem, com o pecado, chega. E pode chegar. E pode chegar. A confusão das línguas se deu porque Deus sabia que não chegariam a lugar algum. Não chegariam a lugar algum. E também, ao mesmo tempo, não estavam fazendo nada para recuperarem aquele tempo perdido com Deus que eles tiveram. E muitos ali não aceitavam Jesus como Salvador pessoal. Então a coisa ficou muito difícil. Isso que foi logo após o dilúvio. E o povo continuava da mesma forma. E a dificuldade cada vez maior. E por isso então Deus dividiu aquele povo e todos foram divididos em línguas e regiões. Porque juntos, da forma que estavam, não haveria como, e certamente Deus teria que ter tomado outras providências, que certamente ele não queria tomar. E depois de tudo isso, pôde então executar o restante do seu plano de salvação. Mas notem aí que como é difícil a humanidade, como é difícil, como é complicado. Mas posso dizer para você que ainda assim a porta continua aberta para que nós larguemos essa situação de orgulho e acharmos que somos iguais a Deus e voltarmos ainda para os braços de Jesus, conseguindo a nossa salvação. Temos chances sim, possibilidades sim. Agora, isso vai depender de cada um de nós. Que Deus possa tocar nos nossos corações.